pastor, por favor. Pastor Oswaldo pastoreou a nossa igreja tempos atrás, depois Deus o movimentou para outras responsabilidades e outras missões, e ele retornou para Porto Alegre nos últimos anos, e de lá para cá tem sido pastor do coração dessa igreja também, sendo extensão da inspiração de Deus para as nossas vidas, de toda a igreja, para a equipe pastoral também. É uma alegria, uma bênção de Deus a gente poder ter o Oswaldo aqui entre nós. Esse mês, como igreja, nós completamos 90 anos, né? E aí nós fazíamos aquela brincadeira, né? De olha para o lado e diz para assim, parabéns, você está muito bem com 90 anos, né? Lembra que a gente dava os parabéns assim um para o outro? Aqui nós temos alguém que realmente está... Aliás, hoje pela manhã eu errei a idade do Oswaldo, eu falei que ele tinha 92 anos, ele tem 93 anos, né? Então 93 anos e meio, né, Oswaldo? E meio, tá? Quase já chegando nos 94, então uma alegria a gente poder ouvir a palavra de Deus por meio da vida do pastor Oswaldo. A nossa oração é que você possa estar com o coração receptivo, que a tua expectativa possa estar centrada em Jesus e na sua palavra, e que o compartilhar dessa palavra hoje possa gerar renovação de vida e que resoluções de vida possam ser tomadas nessa noite. Essa é a nossa oração. E pastor Oswaldo, nosso mano querido, que Deus te use profundamente mais uma vez para a glória dele. Obrigado. Boa noite. Muito boa noite a todos. Eu estou sentado por uma recomendação médica. Eu, há 40 anos aproximadamente, tenho uma limitação, um problema de coluna lombar, e de tempos em tempos, esse desconforto me visita. Um sábio anônimo observou que toda visita dá prazer. Quando não dá na chegada, dá na saída. No caso da visita do meu desconforto da coluna lombar, a satisfação é indescritível quando ela vai embora. Eu tenho isso há 40 anos, mas não me tem impedido de cumprir a missão que Deus me deu para realizar. Larry Coy foi um pastor e psicólogo que percorreu todos os 5 continentes. No meu tempo de colégio batista, aqui em Porto Alegre, eu o entrevistei numa grande assembleia de alunos. Larry Coy, nos seus cursos Conflitos da Vida Cristã, em todos os continentes, ele tem uma frase lapidar. O importante não é o que acontece comigo, mas como eu reajo diante disso, que Deus já sabia que ia me acontecer. Se eu reajo do meu ponto de vista, isto é, conforme os meus sentimentos e pensamentos, o resultado disso são mais conflitos. E ele conclui dizendo assim, mas se eu tiver a sabedoria de reagir do ponto de vista de Deus, o resultado é uma semelhança, uma conformidade com a vida do Senhor Jesus. Queria, então, em primeiro lugar, fazer essa observação do motivo porque eu estou aqui confortavelmente sentado para ser mais parecido com vocês. Uma segunda palavra é do meu privilégio, que não tem como descrever em palavras humanas, de pregar aqui neste púlpito.
Eu já fui o jovem mancebo, hoje eu sou o velho ancião. E ter a oportunidade de pregar neste púlpito, que é ocupado por uma elite de pastores jovens, isso é um grande privilégio para mim. E hoje, esse privilégio se reveste de um significado ainda muito especial, de estar pregando num dia de batismos, como eu falei aqui pela manhã. Hoje, literalmente hoje, eu estou completando 79 anos, 2 meses e 1 dia que eu fui batizado pelo pastor Daniel Carvalho de Almeida, lá na Igreja Batista de Carapebus, no interiorzão do estado do Rio de Janeiro. Dou graças a Deus, porque ao longo desses mais de 79 anos de vida cristã, Deus me tem sustentado de uma maneira que só Ele sabe e só Ele pode fazer. Por isso eu quero fazer agora uma saudação especial com alguns textos bíblicos que explicam como eu cheguei até aqui. E aplico isso a cada pessoa desse nobre auditório e de maneira muito particular aos 4, 9 membros dessa igreja, cujo batismo não é uma formatura, é apenas a matrícula, não é formatura de um curso. É a matrícula de um curso ao longo de toda a vida de vocês. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. São mais do que se podem contar, como diz o Salmo 40, verso 5. E o livro de Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, esses versículos dizem que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam em cada manhã. Depois dessas afirmativas, o profeta Jeremias faz esta sublime, nobre afirmativa, informando literalmente assim: ó Deus, grande é a tua fidelidade. Eu quero ainda citar aqui a primeira carta de Pedro, capítulo 5, no verso 12, que é um dos textos mais apropriados para a minha vida e a vida de qualquer pessoa, nas circunstâncias mais diversas e mais adversas da vida. O apóstolo Pedro diz literalmente assim na sua primeira carta, capítulo 5, verso 12. Eu quero animar vocês e quero dar o meu testemunho de que todas as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. E ele termina assim: portanto, continuem firmes nessa graça. Eu digo primeiramente para mim, porque eu não estou
falando para vocês, eu estou conversando com vocês. Primeiramente para mim, para cada pessoa deste auditório, e dedico especialmente para cada novo crente batizado na noite de hoje. A primeira vez que a Bíblia fala de alegria no céu é na parábola da ovelha perdida, contada por Jesus, em Lucas capítulo 15, e essa expressão está no verso 7 do capítulo 15 de Lucas. A alegria no céu, mais alegria por um pecador arrependido do que por 99 que não precisam mais de arrependimento para a conversão, porque já foram salvos pelo Senhor Jesus. O dia do batismo, portanto, é dia de esplendor, é dia de fulgor, é dia de júbilo, dia de alegria no céu, e também de alegria aqui na terra, pelo povo de Deus, que se regozija com os novos salvos pelo Senhor Jesus. Eu quero agora tratar então diretamente do assunto desta noite. Passando aqui pelo prédio da igreja um dia, precisava de um serviço na secretaria com a secretária Clara, e um jovem me fez uma pergunta muito importante. Esse jovem estava de manhã, está também agora à noite, é o Mateus. Ele é um acadêmico de teologia, membro da juventude forte desta igreja. E ele me fez uma pergunta impressionante. Além de mim e dele, havia mais umas 2 ou 3 pessoas ali. Uma delas era a Marina, a mãe dos 3 filhos do pastor Vitor. E a pergunta do Mateus foi esta: em toda a sua vida, perguntando a mim, em toda a sua vida, qual a lição mais importante que você aprendeu sobre Deus? Que pergunta instigante, que pergunta desafiadora. Eu não preciso de esforço de imaginação para poder ver a ebulição e efervescência na mente de cada um de vocês, pensando como você responderia a essa pergunta se ela fosse dirigida a você. Eu então pedi ao Mateus que me perdoasse para não responder ali, porque era sobre isso que eu queria pregar aqui nesta igreja, na primeira oportunidade em que eu entrasse na escala para a pregação. E a essência desta mensagem, que já estava programada entre mim e Deus, a essência dessa mensagem está no meu primeiro livro, Meditações do Entardecer, da página 61 até a página 63. E ali no meio da página 62, eu então tenho isso escrito há 5 anos, que é a resposta que eu estou dando agora para Mateus e para todos vocês. Eu digo ali literalmente assim: escrevi isso há 5 anos, quando foi lançado o meu primeiro livro. Para mim,
a coisa mais importante sobre Deus é que eu posso confiar em Deus. Eu posso fazer uma lista, o que é praticamente impossível, uma lista de todos os atributos pessoais, todos os atributos morais, todos os atributos sobrenaturais de Deus. E antes de cada um desses atributos, dezenas e centenas deles, eu posso colocar a minha afirmativa. Eu posso confiar. Eu posso confiar na soberania de Deus, na providência de Deus, na infinitude de Deus, na santidade de Deus, na justiça de Deus, no amor de Deus, no perdão de Deus, na segurança, certeza granítica, inabalável, inamovível da minha eterna salvação. Eu fui um adolescente de muita turbulência na minha vida, muito complicado. O livro de Eclesiastes, no capítulo 7, verso 29, diz que Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Eu vivi essa complicação, eu vivi toda essa turbulência, eu vivi toda essa adversidade, vicissitude e vergonhas na minha vida de adolescência, até que o longo braço da graça me alcançou. Eu passei a ter em Jesus Cristo a certeza da minha salvação e desde lá até aqui e agora eu posso dizer que a coisa mais importante que eu aprendi em toda a minha vida sobre Deus é que eu posso confiar em Deus. A Bíblia está repleta de textos que falam da confiança e da fé em Deus. Eu quero citar apenas alguns. O Salmo 56, no verso 3, diz literalmente assim na versão de Almeida: no dia em que eu temer, hei de confiar em Deus. Isso é o Salmo 56, verso 3. Quem está dizendo isso é o suave cantor de Israel, o rei Davi. Mas o profeta Isaías, no capítulo 12 do seu livro, no verso 2, ele usa uma inversão dos termos. Vamos recordar o Salmo 56, 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em Deus. Isaías, no capítulo 12, verso 2, diz assim: eu confiarei e não temerei. A fé do Salmo 56, 3, é a fé de segunda classe. A fé de Isaías 12, 2 é a fé de primeira classe. Qual é a classe da sua fé? Você primeiro teme e depois confia, ou você confia e nunca teme? Para que você não entre em parafuso, eu sou um crente de segunda classe.
Eu não tenho contas das quantas vezes eu já me assustei na minha vida. Quantos medos, quantos temores, quantos pânicos. Mas então, pela graça multiforme, graça do Pai, eu me lembro da fonte a qual eu posso recorrer, que é Ele mesmo, com quem eu aprendi que eu posso confiar em Deus. Mas Isaías não fica apenas no capítulo 12, verso 2. No capítulo 26 do seu livro de Isaías, capítulo 26, no verso 3, ele acrescenta mais isso. Ó Deus, aquele cuja mente está firme em ti, tu mantens em perfeita paz, porque ele confia em ti. Ó Deus, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Mas Isaías não para aí. Parece que Isaías, no seu livro, que também é um livro poético, ele vai do capítulo 12, ele vai num cântico crescente até um clímax grandioso no capítulo 40, verso 31, quando ele termina assim: os que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como as de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A Bíblia está cheia de textos, através dos quais eu pude aprender ao longo da minha adolescência, que a coisa mais importante da minha vida é que eu posso confiar em Deus. E também são dezenas, centenas de textos sobre fé. Eu quero citar apenas 3. Hebreus, capítulo 11, verso 6, é um dos mais conhecidos, que está escrito literalmente assim na versão de Almeida. Hebreus, capítulo 11, o verso 6, que fala que aquele que confia em Deus, ele recebe o galardão pela firmeza da sua fé em Deus. E no verso 27 do capítulo 11, tem essa referência a Moisés, que permaneceu firme como se estivesse vendo o invisível. E Isaías, no capítulo 7, verso 9, ele diz literalmente assim: se vocês não tiverem uma fé firme, vocês não poderão ficar firmes. Portanto, o que eu quero aqui rapidamente conversar com vocês é sobre o assunto mais simples de toda a Bíblia, é sobre a fé. Assunto tão simples como está aí no texto, tão simples que a maioria da humanidade tropeça nessa simplicidade. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o objeto da fé. A fé não é mais válida do que o objeto da fé. A validade da fé é medida
pelo objeto da fé. Assim como um diagnóstico falso conduz a uma terapêutica falsa, igualmente um objeto errado da fé conduz a resultados fatídicos no tempo e além do tempo. Conduz a consequências fatais no tempo e por toda a eternidade. Por isso, nós encontramos em Atos capítulo 16, versos 30 e 31, as únicas vezes em que aparece na Bíblia simultaneamente a pergunta certa e a resposta certa sobre a salvação. Que devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e você será salvo. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, ele tem esse texto super conhecido. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Eu sei em quem tenho crido. Apenas aparece essa parte parcial do texto, mas o texto completo assim: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o tesouro da minha salvação, até aquele dia, até o grande dia da eternidade. E em Efésios capítulo 12, verso 8, está escrito literalmente assim, na linguagem de hoje: é pela fé que vocês são, pela graça de Deus que vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, é presente dado por Deus. O objeto da fé, o único objeto válido, legítimo, autêntico, redentor, é Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da minha e da sua vida. A segunda observação é sobre o processo da fé. A fé não fica desenvolvida e forte automaticamente, por falta de compreensão de que a fé é um processo. Muitos sucumbem nas curvas da vida e nos corredores escuros da jornada da vida cristã. O processo da fé não é um manso lago azul, não é uma Disneylândia, não é uma sucessão de festas e deslumbramentos. O processo da vida cristã é como um jardim. Tem rosas e tem espinhos. Mas na medida em que você desenvolve essa fé confiante em Deus, você tem mais rosas perfumando do que espinhos perfurando. Nós vemos então aí no telão que o patriarca Abraão, a sua biografia, ela pode ser lida do capítulo 11 ao capítulo 25 de Gênesis. Isso a gente lê apenas em 2 horas. Mas essa é uma história de 25 anos. Abraão precisou de 25 anos para que ele fosse descrito na Bíblia
como patriarca da fé, o pai da fé, e como amigo de Deus, que é repetido 3 vezes em diferentes livros da Bíblia. Uma outra biografia que vai aparecer aí no telão é a biografia de Moisés. A biografia de Moisés, ela está do livro de Êxodo até Deuteronômio. São 4 livros da Bíblia que você pode ler em 40 horas. Mas esses 4 livros, que podem ser lidos em 40 horas, descrevem 40 anos de história. Foi o tempo necessário para que Moisés fosse descrito como o homem que conversava face a face com Deus, e descrito também com uma qualidade das mais nobres, das mais belas e das mais raras de toda a história, como o homem mais manso da terra. E uma terceira biografia que aparece no telão é a biografia de José do Egito. A biografia dele está do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis, que você pode ler também em apenas 2 horas. Mas esses 14 capítulos cobrem uma história de 93 anos. No capítulo 37 de Gênesis, José está com 17 anos. E quando ele morreu no capítulo 50, ele estava com 110 anos. Eu quero repetir. A fé não fica desenvolvida e forte automaticamente. Ela se desenvolve ao longo de um processo. E houve necessidade de um processo na vida de José, que depois de escravo, depois de prisioneiro por um ato de maior injustiça da história, ele foi guindastado ao segundo homem mais importante do maior império da época, que era o Egito. E então, depois de décadas, ele recebeu um novo nome do vocabulário egípcio, o nome de Zafenat-Paneia, que significa Salvador do mundo. Mas em terceiro e último lugar, eu quero falar sobre a atitude da fé. Fé em Deus não é apenas crer que Deus existe, e tudo que a Bíblia diz sobre Deus é verdade. Isso é igual a eu crer que o diabo existe, e tudo que a Bíblia diz sobre o diabo é verdade. Mas veja a diferença abismal entre o que eu creio sobre o diabo e o que eu creio sobre Deus. A maior loucura da minha vida seria confiar no diabo. Mas a maior glória da minha vida, a experiência mais deslumbrante da minha vida, a lição mais importante que eu aprendi sobre Deus na minha vida, é que eu posso confiar em Deus. Eu contei aqui pela manhã uma experiência da minha mudança do meu primeiro pastoreio para o segundo pastoreio da minha vida.
Todas as grandes decisões da minha vida foram tomadas através de sinais visíveis, audíveis e tangíveis da vontade de Deus na minha vida. Foi assim no meu casamento, foi assim na minha chamada para o pastoreio. Eu me converti aos 14 anos. Aos 15 anos eu tive plena convicção inconfundível de que eu seria o que eu sou até hoje. Eu quero agora compartilhar uma outra experiência que foi a mais desafiadora, a mais dramática, a mais emocionante, a mais histórica de toda a minha vida. Eu tenho que resumir isso da melhor maneira possível. Foi a minha mudança do meu segundo pastoreio em São Gonçalo, no Grande Rio, para ser missionário em Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul. Em 1965 aconteceu a grande campanha simultânea de evangelização em todo o Brasil, em que nos meses de março e abril, todas as igrejas batistas do Brasil fizeram simultaneamente uma campanha de evangelização. Eu então fui convidado para pregar em Panambi, na Igreja Batista Emanuel de Panambi, pregar do dia 7 até o dia 14 de março, de domingo a domingo. Eu não conhecia o Sul, muito menos a Igreja Emanuel, muito menos a igreja me conhecia, ninguém de lá me conhecia, mas fui indicado para pregar lá. Pasmem céus e terra. Todas as noites, de dia 7 até o dia 14 de domingo, o pátio daquela igreja estava cheio de carros de boi, de carroças, de caminhões, de carros, de tudo que você possa imaginar em termos de transporte, levando visitantes para o culto. Todas as noites, não havia apenas cerca de 100 visitantes. Todas as noites, de domingo a domingo, havia cerca de 100 novos visitantes. Foi o maior avivamento na história daquela igreja. Na primeira noite já aconteceram 70 decisões. E as decisões foram acontecendo terça, quarta, até domingo, e no último dia 14 à noite de março de 1965, foi um total de 400 decisões. Foi o maior número em todo o Brasil, na grande campanha nacional de evangelização. 2 anos depois, o pastor Nelson Lopes, que era o pastor do trabalho brasileiro ali em Panambi, naquele tempo a igreja só tinha culto em alemão, e só pela manhã. Então, em abril de 1967, foi organizada a segunda igreja batista de Panambi. Então a igreja Batista Emanuel mandou um convite para eu ser o pastor daquela igreja. Eu nem precisei orar. Eu já estava pastoreando a minha segunda igreja em São Gonçalo, fazia poucos anos. Eu rejeitei o convite. Em 1970, eu fui convidado de novo para uma semana inteira de conferências só nas colônias. Em 65, eu vim sozinho. Em 1970, em janeiro,
para uma semana toda. Eu vim com a Marilza, minha esposa, com a minha filha Liliane com 7 anos e a Ana Maria com 5 anos. Uma semana nas colônias e houve 200 decisões. Dali eu fui para Passo Fundo, onde o pastor Nelson Lopes já estava fazendo um trabalho pioneiro, e passei lá também 2 semanas fazendo conferências. Não há tempo aqui para descrever tudo o que aconteceu ali. Mas voltando ali no meado de janeiro para o Rio de Janeiro, recebi uma carta de Emanuel para eu vir ser missionário em Passo Fundo. Essa carta chegou em fevereiro de 1970. Eu levei um mês orando com a Marilza, com as 2 meninas, querendo saber a Deus o que é que a gente pediria. E nós então, todas as manhãs, eu, a Marilza, Ana Maria com 5 anos, a Liliane com 7 anos, nós citávamos o livro de Jó, capítulo 42, verso 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Respondia então para a igreja que eu só teria resposta no dia 31 de dezembro, ali pela meia-noite, quando eu teria uma resposta visível, audível e tangível. Não dá para entrar em pormenores, mas eu tinha um número de batismos que pedimos a Deus. Se atingisse aquele número de batismos, então eu não sairia de São Gonçalo. E naquele ano houve 150 decisões naquela igreja. Nunca houve tanto discipulado. Havia dezenas e dezenas de profissões de fé. Havia cerca de 40 candidatos para o batismo. Eu tinha pedido a Deus com a família que se houvesse apenas 30 batismos, eu não sairia de lá. Aconteceu as coisas mais imprevisíveis da história. Apenas uma. O Jonatas, filho de um dos líderes da igreja, com 13 anos, ia ser batizado, mas os pais do pai dele faleceram em Campos, todos viajaram para Campos, e esse menino de 13 anos não pôde ser batizado, e ele foi o único que faltou para completar o número, para eu permanecer lá no estado do Rio de Janeiro. E então viemos 2 anos depois, com um menino com 1 ano de idade. Durante 2 dias inteiros viajando de ônibus, trocando fraldas, e no dia 17 de dezembro de 1972, descemos em Passo Fundo como missionários naquela cidade. Saímos de uma igreja de 300 membros de alta liderança e viemos para um grupo de 18 pessoas. 16 mulheres, pobres, algumas lavadeiras, analfabetas, e havia apenas um homem e uma moça. Viemos ganhando 50% do que ganhávamos no Rio de Janeiro. Eu só quero contar esta experiência. Anoitecemos um dia, sem ter um cruzeiro para comprar o leite para o bebê. Às 11 da noite, a Conceição Barcelos, nome inapagável na nossa história, ela chegou à nossa casa
queria dar um presente para a Liliane, e o presente dela era uma oferta de 300 cruzeiros. Ela tinha acabado de receber um pagamento na tarde daquele dia, e às 11 da noite foi à nossa casa. A Ana Maria já estava dormindo. A Liliane sabia, porque eu e a Marilza tínhamos orado com ela. Quando ela recebeu os 300 reais, ela veio em pranto para a sala onde eu estava com a Marilza, dizendo que, olha, o que a Conceição Barcelos me deu. A maior lição sobre Deus na minha vida é que eu posso confiar em Deus. E há duas doutrinas que resumem toda a infinitude da grandeza de Deus. É a minha confiança na soberania de Deus e na providência de Deus. A soberania de Deus é o atributo de Deus segundo o qual Deus é poderoso demais para errar e bondoso demais para permitir qualquer situação que não seja para o próprio bem daqueles que o amam. E a providência de Deus é a sabedoria com que Deus conduz todas as coisas. Pai, obrigado, muito obrigado, porque ao longo da minha vida eu tenho aprendido que eu posso confiar em Ti, recebendo Jesus Cristo como meu Senhor e eterno Salvador. Que cada pessoa no auditório desta noite, que porventura não tenha tido ainda a experiência da maravilhosa graça da salvação em Cristo Jesus, possa nesta noite começar uma jornada nova, a mais feliz, a mais bem-aventurada e a mais triunfante da sua história, tendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês.